Olá, meninos e meninas! Que bom que vocês estão aqui, meus alunos queridos. Hoje vamos continuar o nosso assunto sobre classe de palavras. Já falamos sobre o substantivo e olha que falamos bastante sobre o substantivo, não é verdade? Falamos sobre o artigo, onde você viu o poder que o artigo tem. Nós já falamos sobre os pronomes, que você conheceu bem de perto a variedade de pronomes que nós temos. Hoje você está, num outro degrau, numa outra altura, e por isso nós vamos falar sobre verbos. Uma classe de palavras importantíssima. Sabe por quê? Porque ele dá ação, dá movimento, ele faz as palavras tomarem um sentido de movimento. E você já conhece muitos, já trabalha com muitos. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre verbo e o assunto é gigantesco. Então fique esperto. Olhem essas palavras aí. Ô Marcelo. O gato. O avião. A saudade. E aí, pensou em alguma coisa? Certamente você pensou muitas coisas. Mas será que você pensou o que eu estava querendo dizer? Vamos ver? Olha a presença do verbo aí. O verbo completa e dá sentido, ele dá movimento, ele faz aquela ação sobre o que eu quero falar. Você podia ter pensado várias coisas sobre o Marcelo, mas eu quis dizer que o Marcelo fala aos pais. O ato de falar, a ação de falar, eu estou demonstrando aí com esse verbo. O gato ficou de pé. Ficou. Talvez você pense assim, ele ficou parado. Ainda assim seria uma movimentação, um estado que eu estaria falando sobre o gato. O avião sobrevoa a cidade. Olha aí a ação do avião, certo? A saudade voltou fortemente. Você percebe essas ações porque verbo são palavras usadas para indicar essas ações, esse estado, esse processo ou fenômeno da natureza. Quando a gente conjuga um verbo, a gente flexiona ele para combinar com o pronome. Sabia disso? É isso que vai dar sentido à nossa fala, à nossa escrita. E o verbo, ele varia em pessoas. Primeira pessoa, que é aquela quem fala, né? Aquele que é o orador, aquele que está descrevendo, aquele que está falando a mensagem. Essa é a primeira pessoa, quem fala. A segunda pessoa é com quem se fala, a quem está sendo dirigida essa fala. E a terceira pessoa é sobre quem se fala. Isso a gente vai ver muito presente de acordo com a palavra que a gente aplica, o modo como ela está, identificando a pessoa que está falando, ou que está ouvindo, ou que está se falando sobre ela. Isso aí nós temos a variação do verbo em pessoa. E é possível identificar isso. Quer ver? Quando fala assim, eu planto, estou falando na primeira pessoa. Eu que estou falando, planto. Se eu disser assim, tu plantas, então você já entende que eu estou falando com você, que é o ouvinte, certo? Com quem se fala, então você é a segunda pessoa. Se nós dois estivéssemos falando sobre uma outra pessoa, ele planta, aí seria sobre a terceira pessoa, sobre quem se fala. Então o verbo ele varia em pessoa. Mas você já observou também que ele varia em número.
ele pode estar no singular, e aí nós temos as 3 pessoas do singular, e ele pode estar no plural, e nós teremos as 3 pessoas do plural, certo? Primeira pessoa do singular, eu falo. Se eu colocar assim, eu falo, você já sabe que está falando da primeira pessoa do singular. Se eu disser, nós falamos, é a primeira pessoa do plural. Então, o verbo ele varia entre pessoas e varia também em número, porque ele flexiona em número. Pode estar no singular, pode estar no plural. O verbo também ele varia em modo. Dependendo da forma como ele está colocado na oração, como essa palavra está escrita, ele vai dar uma ideia de certeza, ele vai dar uma ideia de possibilidade, ou ele vai dar uma ideia de ordem. E essas classificações de modo a gente chama de indicativo, se for uma certeza, de subjuntivo, se for uma possibilidade, ou se for um imperativo, a gente chama, a ordem a gente chama de imperativo. Olha essa frase aí, bem clara para você entender. Ele não quer que eu saia da sala. Estude então. Tá vendo? O quer, ele está dando uma certeza, um ato está acontecendo ali, né? Um ato concreto, uma certeza. Não quer. Já o subjuntivo, saia, é uma possibilidade que eu saia, mas talvez eu não saia. Então, é uma possibilidade de acontecer, está no modo subjuntivo. Estude, há uma ordem aí, uma determinação, é o imperativo. Nós vamos ver detalhadamente isso desta maneira, nos tempos verbais. Os verbos eles podem variar em modo e em tempo. Quando a gente estiver no modo indicativo, dando uma ideia de certeza, a gente pode dizer ele no presente, agora, hoje. Pode dizer ainda no pretérito ou passado perfeito, né? Um fato já ocorrido. Pode falar esse verbo estando no pretérito imperfeito, ou seja, um fato passado, mas é um fato contínuo, né? Pretérito mais que perfeito é uma ação passada em relação a outro fato passado. Ou a gente pode ainda colocar esse verbo na certeza do modo indicativo como um verbo no futuro do presente. Uma coisa que vai acontecer mais tarde ou amanhã. Ou no futuro do pretérito também, que é uma possibilidade. Quer ver como é que eles ficariam? No modo indicativo do presente. José pula corda. Estou falando agora, ele pula, né? Pula, está acontecendo agora, né? Eu estou afirmando isso. Pretérito perfeito. Ontem ele estudou bastante. Um fato que já aconteceu no passado, ele estudou. Então já aconteceu. Pretérito imperfeito. Quando eu era criança, ele estudava bastante. No passado, olha, quando eu era criança, ele estudava, né? Ele estudava. Um passado que é contínuo, aconteceu, mas estudava. Então era contínuo, não foi uma vez só que aconteceu. Um pretérito imperfeito, esse eu já falei, um pretérito mais que perfeito. Quando ele chegou, ele estudara bastante. Ou seja, a ação que foi passada em relação ao outro passado. Quando ele chegou, já está no passado. Ele estudara bastante. Então, foi uma coisa que aconteceu ainda antes do passado. Deu para entender? No futuro do presente, eu estudarei se puder. Estudarei se puder. Certo? Então, é uma coisa que eu ainda vou acontecer. Certo? Futuro do pretérito, eu estudaria se pudesse. Não, se talvez, né, uma possibilidade, eu estudaria se minhas contas estivessem em dia, eu estudaria se eu não fosse preguiçoso, eu estudaria se eu encontrasse mais incentivo, uma série de possibilidades. Esse é o futuro do pretérito, certo? Então, o modo indicativo, certeza. Essa você pode se lembrar. Os tempos verbais do modo subjuntivo, que dá uma ideia de possibilidade,
Nós temos o presente, que eu faça. O pretérito imperfeito, se eu fizesse. E o futuro, quando eu fizer. Repare que, além do verbo, tem essas palavrinhas aí, ó, no presente, que. Então, sempre quando o verbo estiver no modo subjuntivo, dando uma ideia de possibilidade, ele vai vir acompanhado aí desse que faça, se for no presente. Se for no pretérito imperfeito, se eu fizesse. É uma possibilidade, se eu fizesse. E no futuro, quando? Quando eu fizer. Também é uma possibilidade, né? Tudo isso acompanha o modo subjuntivo. Que no presente, se no pretérito imperfeito, quando no futuro. Certo? Tá acompanhando comigo aí? 2 modos nós vimos. O modo subjuntivo e o modo indicativo. Agora falta qual? O modo imperativo, que é aquele da ordem. E aí existem 2 possibilidades. Ele pode vir numa afirmativa ou ele pode vir numa negativa. Já que é uma ordem a gente pode dizer faça isso. Ou uma ordem pode vir também assim, ó, não faça isso. Certo? Então, quando ele está no afirmativo, ele orienta a fazer algo. Estude você. Ó, o estude, estou dando uma ordem, certo? Estude você. Afirmativo, mandando você fazer alguma coisa. No negativo, orienta a não fazer. Não estude você. Certo? Então, reparem que nesse imperativo, o pronome vem depois do verbo. Olha lá, ó. Se a gente fala assim, eu estudo, ali estudo eu. Só que aqui está na terceira pessoa, né? Estude você, certo? Na segunda pessoa, aliás, estude você, certo? Então, modo indicativo, certeza. Modo subjuntivo, possibilidade. Modo imperativo, uma ordem. Tá vendo como é que a forma como você coloca o seu verbo, a sua expressão, a sua palavra, dá sentido à frase e chega aonde você quer? Caminhando aqui, a gente vê que o verbo também varia em voz. E isso aí a gente vai dar só uma pincelada, porque você ainda vai ouvir muito falar sobre verbo, e quando estiver praticando as conjugações, você vai entender a relação estabelecida entre o verbo e o sujeito da frase, que você conhece também, sujeito, predicado, você sabe identificar. Então, a voz do verbo, ela pode ser passiva quando diz quem é que praticou a ação, certo? Ela é uma voz passiva. Olha o exemplo aí, José foi riscado por Maria. Então, Maria praticou a ação em José, ele sofreu a ação, certo? Ele foi riscado. Então, eu estou dizendo alguma coisa sobre o sujeito, certo? Então, é uma voz passiva. Ele não teve a participação, mas ele sofreu a ação. Então, voz passiva. A voz ativa é quando ele pratica realmente a ação. Veja aí o exemplo. José riscou Maria. Certo? Agora ele não foi riscado. Ele não sofreu a ação, mas ele praticou a ação. José riscou a Maria. Então é uma voz ativa. E ainda tem uma voz reflexiva, que é quando ele age, mas também sofre a ação. Veja aí, nesse sujeito composto aí, José e Maria riscaram-se. Então, eles tanto executaram a ação, quanto sofreram a ação. E ainda tem a parte recíproca, né? Quando a gente fala assim, José riscou-se. Ele praticou a ação, mas ele também sofreu a ação, certo? Então, aí é a voz reflexiva. Verbo varia em voz. Você ainda vai encontrar ainda nas conjugações dos verbos, e a gente vai ver isso muito detalhadamente,
dia a dia, exercício a exercício, para você ir se familiarizando, que existem os verbos regulares e os verbos irregulares. A gente trabalhou um pouquinho disso aí na formação da palavra, onde você via ali os derivados e tinha o radical, que é aquela parte da palavra que não muda quando ela vai formar uma outra palavra. Nos verbos também são assim. Então, os verbos eles são regulares quando esse radical ele não muda. A gente vai mudar só as terminações. E aí fica mais fácil a gente conjugar, né? Tem uma regrinha básica. Veja aí o verbo estudar. Eu estudo, tu estudas. De amarelo aí eu grifei os radicais, que ele não muda. Você vai perceber que nas conjugações dos verbos, o que vai mudar é só o finalzinho, de acordo com a pessoa, de acordo com o modo, de acordo com o tempo, de acordo com o número desse verbo que eu estou colocando na frase. Já os verbos irregulares, eles sofrem alteração, inclusive no seu radical. O verbo haver, por exemplo. Olha aí, eu hei, tu has. Presente do indicativo, hein? Então você vê que a palavra mudou totalmente. Esses são os verbos irregulares. A gente também vai ver as formas de conjugá-los corretamente, certo? Quanto às conjugações, os verbos eles podem estar na lista das primeiras conjugações, da segunda conjugação, da terceira conjugação. E aí, na língua portuguesa, o que a gente considera os verbos da primeira conjugação são os verbos terminados em ar. E aí, todos eles vão conjugar de maneira igual, em todos os tempos. Por exemplo, estudar, brincar, almoçar, né? Se banhar, qualquer verbo que a gente for conjugar que termina em ar, eles vão conjugar da mesma forma porque eles são da primeira conjugação. Você já sabe que o radical não muda, só vai mudar a terminação. E essas terminações da primeira conjugação que termina em ar, são todas elas iguais, sejam quais forem os tempos, as pessoas, os números. É muito legal isso. Na segunda conjugação, nós temos os verbos terminados em er ou or, do por, né? Por com acento circunflexo ali do verbo por, não aquela preposição que a gente vai ver mais para frente, certo? Então, todos os verbos que terminam em er ou or, eles vão se conjugar da mesma forma, independente do modo, do tempo, né, da pessoa, do número, eles vão ter lá as mesmas terminações, porque eles são da segunda conjugação. Da mesma forma, os da terceira conjugação, que são os verbos terminados em ir, partir, sorrir, né? Então, muitos outros que terminam em ir, eles vão conjugar também da mesma forma, lembrando que o radical, que é aquela parte que não muda dos verbos regulares, eles vão se repetir também em todos os tempos, em todos os modos. Legal? Então a gente também precisa entender que o verbo ele pode vir na forma nominal. E quando ele está na forma nominal, Marcelo, nós já aprendemos isso. Quando ele é ou um substantivo, ou um adjetivo, ou qualquer outra coisa, mas não expressa o sentido de verbo, ele não é uma ação, né? Ele está ali provavelmente acompanhado de outro verbo na frase. Então, ele terminando em AR, ele vai estar no infinitivo, em NDO ele vai estar no gerúndio, ou ADO ele vai estar no particípio. Isso aí são formas de você identificar que o verbo, naquela frase ali, ele está de maneira nominal, ele não está representando o verbo. Provavelmente ele vai vir acompanhado de um verbo auxiliar, que é a ideia de uma locução verbal, quando dois verbos se juntam para expressar uma única ação. Quer ver?
Minha prima está assando um bolo. Está é verbo. Assando também seria verbo, mas reparem que ele termina com NDO. Então, ele está, na verdade, com aquele verbo auxiliar, mostrando uma ação única. Os dois verbos está assando. Ela não tem tomado os remédios. Tem, que é o verbo auxiliar, tomado, está não como verbo, mas está de forma nominal. Então, por isso, ele precisa do verbo auxiliar para dar essa ideia de ação, dessa locução verbal. Ele há de chegar logo do Rio de Janeiro. Há, do verbo haver, né, de chegar. Então, você vê que o verbo está no infinitivo, então ele passa a precisar de um verbo auxiliar para dar essa ideia de ação na frase. Você vai ver isso muito bem nos exercícios e na hora da gente pontuar os textos que a gente vai ler, você vai perceber a presença dessas locuções verbais, certo? Você viu nessa aula o que é verbo e ele indica a ação. Você viu que ele pode flexionar em pessoa, em número, em tempo, em modo, em voz, certo? Você viu que algumas conjugações elas são regulares e alguns outros verbos eles são conjugados de maneira irregular. Você percebeu que, às vezes, o verbo, quando ele vem na forma nominal, ele precisa de um verbo auxiliar para dar essa ideia de ação, essa locução verbal. Que você não esteja aí muito espantado com todo esse arsenal de palavras que a gente colocou para você, mas a gente quer te familiarizar com os assuntos que nós vamos trabalhar em aula, com os exercícios que nós vamos fazer para fixar esses conhecimentos. Eu vou ficar aqui, seguindo na minha jornada, na minha rotina, e você acompanhe comigo. Vamos junto, ao infinito e além.